Capítulo 5. As 7 mentiras do sucesso. A mente está em seu próprio lugar e, em si mesma, pode fazer um céu do inferno, o inferno do céu. John Milton. O mundo em que vivemos é o mundo que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será também. Como aprendemos no capítulo anterior, a crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, organizáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e, assim como vivê-las. São com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. O caminho para o sucesso consiste em saber que resultados se deseja, agir, ver que resultados está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso. O mesmo é verdade para as crenças. Você tem de encontrar as crenças que apoiam seu resultado, as crenças que o levem aonde quer ir. Se suas crenças não fazem isso, você tem que pegá-las e tentar alguma coisa nova. As pessoas às vezes ficam desconcertadas quando falo sobre as mentiras do sucesso. Quem quer viver de mentiras? Mas tudo o que quero dizer é que não sabemos como o mundo é, na realidade. Não sabemos se a linha é côncava ou convexa. Não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou falsas. No entanto, o que podemos saber é se elas funcionam, se nos apoiam, se fazem nossas vidas mais ricas, se nos fazem pessoas melhores, se ajudam a nós e aos outros. A palavra mentiras é usada nesse capítulo como um consistente lembrete de que não sabemos ao certo como são as coisas com exatidão. Uma vez que sabemos que a linha é côncava, por exemplo, não estamos mais livres para vê-la como convexa. A palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto. Antes, é uma maneira útil de nos lembrar que, não importa o quanto acreditemos num conceito, devemos ser abertos para outras possibilidades e contínuo aprendizado. Sugiro que olhe para estas 7 crenças e decida se são úteis para si. Encontrei-as repetidas vezes em pessoas de sucesso que modelei. Para modelar excelência, temos de começar com os sistemas de crença da excelência. Descobri que essas 7 crenças fortaleceram pessoas a usar, fazer mais, adotar maiores medidas e produzir maiores resultados. Não estou dizendo que são as únicas crenças úteis do sucesso. São um começo. Elas funcionaram para outros e gostaria que visse se funcionam para você. Crença número 1. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Lembra-se da história de W. Mitchell? Qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade? Ele decidiu aproveitar o que acontecera e trabalhar com isso a seu favor, de todo modo que pudesse. Da mesma forma, todas as pessoas de sucesso têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o retorno ou feedback que tragam de seu ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Pensam que tudo acontece por uma razão e isso a satisfaz. Acreditam que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior.
Posso garantir-lhe que pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma. Pense sobre isso em sua própria vida. Há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação. Digamos que sua firma falha ao tentar conseguir um contrato com o qual você tinha contato. Um contrato que você estava certo que merecia. Alguns de nós ficariam magoados e frustrados. Podemos sentar em casa e lastimar, ou sair e nos embebedar. Alguns ficariam loucos. Podemos culpar a companhia que julgou o contrato, imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes. Ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa. Tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco, mas não resolverá o problema. Não nos deixa mais próximos do resultado desejado. É preciso muita disciplina para sermos capazes de refazermos nossos passos, aprender lições penosas, reparar falhas e dar uma boa olhada nas novas possibilidades. Mas é a única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo. Deixe-me dar-lhe um bom exemplo de possibilidade. Marilyn Hamilton, uma antiga professora e rainha de beleza, é uma mulher de negócios bem-sucedida em Fresno, Califórnia. É também a sobrevivente de um terrível acidente. Quando tinha 21 anos, caiu num terreno pedregoso, num acidente de voo livre, que a deixou de cadeira de rodas, paralisada da cintura para baixo. Marilyn certamente podia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer. Porém, concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela. Tentou ver na tragédia a oportunidade. A princípio, ficou frustrada com sua cadeira de rodas. Achou-a muito apertada e restritiva. Nem você nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas. Mas Marilyn Hamilton podia. Ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor. Assim, juntou-se a dois amigos que faziam asas delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor. Os três formaram uma companhia chamada Motion Designs. É agora uma história de sucesso de muitos milhões de dólares, que revolucionou a indústria de cadeiras de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano da Califórnia em 1984. Empregaram seu primeiro funcionário em 1981 e agora tem 80 e mais de 800 revendedores. Não sei se Marilyn Hamilton alguma vez sentou-se conscienciosamente e tentou imaginar suas crenças. Mas ela partiu de um sentido dinâmico de possibilidade, um sentido do que podia fazer. Em verdade, todos os grandes sucessos trabalham no mesmo esquema. Pare um momento para pensar outra vez em suas crenças. Em geral, você espera que as coisas funcionem bem ou mal? Você espera que seus melhores esforços sejam um sucesso ou espera que sejam contrários? Você vê as possibilidades, o potencial em uma situação ou vê os obstáculos? Muitas pessoas tendem a enfocar o lado negativo mais que o positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer a situação. Crença em limites cria passos limitados. A chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais elevado de recursos. Em nossa cultura, os líderes são as pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim impossível? O que aconteceu em Israel? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá consegui-la. Crença número 2.
Não há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultados. Esta crença é quase um corolário do número 1 e é também importante em si mesma. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. No entanto, todos nós podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra. Fomos todos reprovados num teste, sofremos por um romance frustrante que não deu certo. Montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado. Usei as palavras efeito e resultados porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracasso, não acreditam nele. Isso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os super-sucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos tiveram uma experiência de aprendizado. Elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa. Tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Pense nisso. Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje, a mais que ontem? A resposta, claro, é experiência. Pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar. É isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos. Você tem medo de fracasso? Bem, como se sente sobre o aprendizado? Você pode aprender com cada experiência humana e pode, por meio disso, ter sucesso em qualquer coisa que faça. Certa vez, Mark Twain disse: "Não há visão mais triste do que um jovem pessimista." Ele estava certo. Pessoas que acreditam em fracasso têm quase garantida uma existência medíocre. Fracasso é alguma coisa que só não é percebida por pessoas que conseguiram grandeza. Elas não residem com ele, não juntam emoções negativas a alguma coisa que não funciona. Deixe-me compartilhar com vocês a história da vida de alguém. Era um homem que faliu nos negócios com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte de sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso quando tinha 36 anos. Perdeu uma eleição com a idade de 38 anos. Perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48. Perdeu uma disputa para o Senado com a idade de 55 anos. Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome do homem era Abraham Lincoln. Poderia ele ter se tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como fracassos? É pouco provável. Há uma famosa história sobre Thomas Edison, após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido. Alguém perguntou-lhe: "Você vai ter 10.000 fracassos?" E ele respondeu: "Não falhei, acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica." Tinha descoberto como outro conjunto de ações produzira um resultado diferente. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, por medo de tentar. William Shakespeare. Vencedores, líderes, mestres, pessoas com poder pessoal,
Todos entendem que, se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito que quer, isso é simplesmente feedback. Você usa essa informação para fazer distinções mais precisas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja. Certa vez, Buckminster Fuller escreveu: qualquer coisa que os seres humanos aprenderam, tiveram de aprendê-lo como consequência do processo de tentativa e erro. Os humanos só aprenderam através de erros. Algumas vezes aprendemos com nossos erros, outras vezes com os erros de outros. Pare um minuto para refletir sobre os 5 maiores, assim chamados fracassos de sua vida. O que aprendeu com essas experiências e, provável, terem sido algumas das mais valiosas lições que aprendeu na vida. Fuller usa a metáfora do leme de um navio. Diz que quando o leme está em ângulo em relação a um outro lado, o navio tende a manter o rumo, sem a intenção do timoneiro. Ele tem de corrigir o rumo movendo-o para trás, em direção à posição original. Em um processo interminável de ação e reação, ajustamento e correção. Imagine isso em sua mente: um timoneiro em mar tranquilo, dirigindo seu barco mansamente em direção ao seu destino, superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota. É uma imagem agradável e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso. Mas a maioria de nós não pensa dessa maneira. Cada erro, cada engano, tende a fixar-se na bagagem emocional. É um fracasso que se reflete muito mal em nós. Muitas pessoas, por exemplo, ficam desanimadas porque são gordas. Suas atitudes com relação à obesidade não mudam em nada. Em vez disso, poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro. Conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações. Se você não estiver certo de que ações precisa para conseguir esse resultado, preste especial atenção ao capítulo 10, ou modele alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro. Descubra que ações específicas essa pessoa consegue mental e fisicamente para permanecer sempre magra. Consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados. Enquanto encarar seu excesso de peso como um fracasso, você estará imobilizado. No entanto, no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu, portanto, um resultado que você pode mudar outra vez, então seu sucesso estará garantido. A crença no fracasso é um modo de envenenar a mente. Quando armazenamos emoções negativas, afetamos nossa fisiologia, nosso processo mental e nosso estado. Uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é seu modo de fracassar. O Dr. Robert Schuller, que ensina o conceito de pensamento de possibilidade, faz uma grande pergunta: o que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. Como responderia? Se realmente acreditasse que não poderia falhar, poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados, fortalecedores. Não estaria você ficando melhor, tentando-os? Não é essa a única maneira de crescer? Portanto, sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como o fracasso. Há somente resultados. Você sempre produz um resultado. Se não é aquele que deseja, pode só mudar as ações e produzirá novos resultados.
corte a palavra fracasso, assinale a palavra resultado nesse livro e comprometa-se a aprender com toda a experiência. Crença número 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles. A frase que ouvirá com frequência é: sou responsável, cuidarei disso. Não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes. Os realizadores tendem a acreditar que, não importa o que aconteça, seja bom ou mal, eles o criaram. Se não realizaram isso com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora, não sei se isso é verdade. Nenhum cientista pode provar que seus pensamentos criaram nossa realidade, mas é uma mentira útil. É uma crença fortalecedora. Por isso, prefiro acreditar nela. Acredito que geramos nossas experiências na vida, seja por comportamento ou pensamentos. O que podemos aprender com todas elas? Se você não acredita que está criando o seu mundo, sejam seus sucessos ou fracassos, então está à mercê das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você. Você é um objeto, não um sujeito. Deixe-me contar-lhe. Se eu tivesse essa crença, partiria agora e procuraria outra cultura, outro mundo, outro planeta. Por que ficar aqui se você é só o produto de forças externas do acaso? Assumir responsabilidade é, em minha opinião, uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. É também um exemplo de crença apoiando outras crenças, de capacidade sinergética de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. Se você estiver no controle, terá sucesso. John Kennedy tinha seu sistema de crenças. Dan Rather certa vez disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder depois do incidente da Baía dos Porcos, a fracassada invasão de Cuba, quando, perante o povo norte-americano, disse que aquilo fora uma atrocidade que nunca deveria ter acontecido e, então, assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder. Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer. Aqueles que assumem responsabilidade estão com força. Aqueles que evitam-na estão enfraquecidos. O mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiro também em nível pessoal. Quase todos nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém. Tentamos dizer a alguém que o amamos ou que entendemos o problema que está tendo. Mas, se em vez de pensarmos nessa mensagem positiva, eles a entendem como negativa, ficam transtornados e hostis. Em geral, nossa tendência é de também ficarmos aborrecidos, culpá-los, torná-los responsáveis por qualquer mal-entendido que tenha surgido. Essa é a maneira mais fácil, mas nem sempre a mais sábia. O fato é que sua comunicação pode ter sido o acionador. Você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja, se lembrar seu efeito, isto é, o comportamento que quer criar. Compete a você mudar seu comportamento, tom de voz, expressões faciais e assim por diante. Dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que obtém. Mudando suas ações, você pode mudar sua comunicação. Retendo responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que produz. Crença número 4.
Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo, a fim de usá-las. Sabem como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Se você estudar pessoas que estão com poder, descobrirá que tem um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente tem pouco domínio de todo e cada detalhe de seu empreendimento. Falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode economizar para as pessoas. Um de nossos insubstituíveis recursos, o tempo. Observando as pessoas de sucesso, a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, nos tornamos capazes de duplicar suas ações e, assim, seus resultados, em muito menos tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você, mas realizadores invariavelmente conseguem ser avaros de tempo. Eles extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam e não se detêm no resto. É claro que, se estiverem intrigados com alguma coisa, se quiserem entender como um motor funciona ou como um produto é manufaturado, usam um tempo extra para aprender, mas estão sempre conscientes do que mais precisam. Sempre sabem o que é essencial e o que não é. Aposto que, se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade, você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática. Mas, de qualquer forma, está feliz por poder dar um toque no interruptor e acender as luzes. Duvido que muitos de vocês estejam agora sentados em suas casas, lendo este livro à luz de velas. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem e o que não é, a fim de eficientemente usar as informações deste livro e de usar tudo o que você é nesta vida. Deve descobrir que há um equilíbrio entre uso e conhecimento. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes, ou pode aprender a colher o fruto. Pessoas de sucesso não são sempre as de maiores informações ou maior conhecimento. É provável que haja muitos cientistas e engenheiros de Stanford e Caltech que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs ou Steve Wozniak, mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que têm. São eles os que conseguem resultados. Crença número 5. As pessoas são os seus maiores recursos. Indivíduos de excelência, isto é, pessoas que conseguem resultados notáveis, quase universalmente têm um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas. Têm um senso de equipe, de interesse comum e unidade. Se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios, como Innovation and Entrepreneurship, In Search of Excellence ou The One Minute Manager, é que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas, e que a maneira de ser bem-sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto. Todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório, e o fato que ambos se entrosam para avaliar desempenhos. Seus sucessos refletem as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitam as pessoas em vez de tentar manipulá-las. Quando Thomas J. Peters e
Robert H. Walderman Jr., autores do In Search of Excellence, apuraram os fatores que tornam grandes as empresas, uma das coisas-chave que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas. Dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo. Eles escreveram: empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios, não como ferramentas. Notaram que, num estudo, 18 dos 20 executivos da Hewlett-Packard entrevistados disseram que o sucesso da companhia estava na filosofia orientada a pessoas adotada pela HP. A HP não é um varejo, negociando com o público ou uma companhia de serviços dependente de boa vontade. É um negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia. Mas mesmo lá está claro que lidar com eficiência com pessoas é visto como o desafio predominante. Como muitas das crenças apresentadas aqui, esta agora é mais fácil de fingir-se que é aceita do que adotada na realidade. É fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, sejam de sua família ou no serviço, com respeito. Não é sempre tão fácil fazê-lo. Enquanto você lê este livro, tenha em mente a imagem de um timoneiro ajustando a rota de seu navio, enquanto se desloca em direção ao destino. Com a vida é a mesma coisa. Temos de nos manter alertas, reajustar nosso comportamento e recalibrar nossas rotas para termos certeza de estarmos indo onde queremos. Dizer que trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. O que são bem-sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros: como podemos fazer isso melhor? Como podemos solucionar isso? Como podemos conseguir resultados melhores? Eles sabem que um homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será difícil igualar aos talentos juntos de uma equipe eficiente. Crença número 6. Trabalho é prazer. Você conhece alguma pessoa que tenha grande sucesso fazendo o que odeia? Eu não. Uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem-sucedido entre o que se faz e o que se gosta. Pablo Picasso certa vez disse: quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Podemos não pintar tão bem como Picasso, mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar um trabalho que nos revigore e anime. Sempre podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muitos dos aspectos do que fazemos no prazer. Mark Twain disse: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. É isso que as pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Fala-se muito sobre maníacos por trabalho nesses dias, e há pessoas para quem o trabalho tornou-se algo como uma obsessão pouco saudável. Parecem não conhecer nenhum prazer em seu trabalho, mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada. Investigadores estão encontrando coisas surpreendentes sobre esses loucos por trabalho. Há alguns que parecem loucamente viciados no trabalho porque o amam. Isso desafia-os, excita-os. Veem o trabalho do modo como a maioria de nós olha o prazer, como uma maneira de expandir-se, aprender novas coisas, explorar novos caminhos. Há tipos de trabalho que conduzem mais a isso do que outros. A chave é dirigir seu caminho para aqueles empregos, e é aí que aqueles espirais ascendentes começam. Se você pode encontrar meios criativos para fazer seu trabalho, isso o ajudará a
progredir em direção a trabalhos ainda melhores. Se você acha que o trabalho é algo enfadonho e só uma maneira de trazer sustento, é provável que nunca será alguma coisa a mais. Falamos antes sobre a natureza sinérgica de um sistema de crença coerente. A maneira positiva como crenças apoiam outras crenças positivas. Este é outro exemplo. Não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas. Há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade, pessoas que decidiram não assumir responsabilidades, pessoas que decidiram acreditar no fracasso. Não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho. Não estou sugerindo que você deva fazer seu mundo girar em torno de seu trabalho, mas estou sugerindo que enriquecerá seu mundo e trabalho se trouxer para ele a mesma curiosidade e vitalidade que traz para seu lar. Crença número 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso têm crença no poder da confiança. Se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso, é a de que não há grande sucesso sem grande confiança. Se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e as mais fortes. Descobrirá que são aquelas com a maior confiança. A grande bailarina russa Anna Pavlova disse certa vez: se perseguir um objetivo sem parar, esse é o segredo do sucesso. É só outra maneira de exprimir nossa fórmula do sucesso definitivo. Conhecer seu efeito, modelar o que funcione, tomar medidas, desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando-o até conseguir o que quer. Vemos isso em qualquer campo, mesmo naqueles onde a habilidade natural parece ter o maior domínio. Nos esportes, por exemplo, o que faz de Larry Bird um dos melhores jogadores de basquete? Muitas pessoas ainda estão imaginando: ele é lento, não pode pular. No mundo de donzelas graciosas, ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta, mas quando chega o momento exato, Larry Bird tem sucesso porque tem uma confiança imensa na vitória. Ele pratica com afinco, tem mais obstinação mental, joga com mais garra, ele quer mais. Consegue mais de suas habilidades do que quase todos os outros. Pete Rose abriu seu caminho para o livro dos recordes da mesma maneira, usando com frequência seu compromisso para com a excelência, como uma força que o dirigia para por tudo que podia em tudo que fazia. Tom Watson, o grande golfista, não era nada especial em Stanford. Era só outro garoto no time, mas seu treinador ainda se maravilha com Watson, dizendo: nunca vi alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre os atletas raras vezes diz alguma coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Antes de atingir o apogeu, Dan Rather era uma lenda como o mais esforçado repórter de televisão em Houston. Eles ainda falam de quando fez uma reportagem pendurado numa árvore, enquanto um furacão rugia em direção à costa do Texas. Ouvi outro dia alguém falar sobre Michael Jackson e dizer que ele era um milagre surgido da noite para o dia. Milagre da noite para o dia?
Michael Jackson tem grande talento? Certo, ele tem. Ele trabalhou seu talento desde os 5 anos de idade. Tem dado espetáculos desde então, praticando seu canto, aperfeiçoando sua dança, escrevendo suas canções. É claro que tinha algum talento natural. Ele também cresceu num ambiente que o ajudou. Desenvolveu sistemas de crença que o estimularam. Teve muitos modelos de sucesso disponíveis. Teve uma família que o guiou. Mas o pano de fundo era que ele queria pagar o preço. Gosto de usar a expressão WIT, What It Takes, isto é, o que for necessário. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazer o que for necessário para ter sucesso, sem, claro, prejudicar alguém. Isso tanto quanto alguma outra coisa que as distingue das outras. Existem mais crenças que favorecem a excelência? Claro que sim. Quanto mais você pensa nelas, tanto melhor. Através deste livro, você deve ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode utilizar. Lembre-se, o sucesso deixa pistas. Estude aqueles que são sucesso. Descubra as crenças-chave que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes. Essas 7 crenças fizeram maravilhas para outros antes de você, e acredito que possam fazer maravilhas por você. Caso você puder comprometer-se com elas firmemente. Quase que posso ouvir alguns de vocês pensarem, bem, isso é um tanto difícil. E se você tiver crenças que não o apoiem? E se suas crenças forem negativas e não positivas? Como mudamos as crenças? Mas você já leu o primeiro passo, estar consciente. Você sabe o que quer. O segundo passo é a ação, aprendendo a controlar suas representações internas e crenças, aprendendo como dirigir seu cérebro. Assim, começamos a juntar pedaços que, acredito, levem à excelência. Começamos com a ideia de que a informação é o bem dos reis, que mestres, comunicadores são aqueles que sabem o que querem e que tomam medidas efetivas, variando seu comportamento até obterem resultados. No capítulo 2, aprendemos que o caminho para a excelência passa pela modelagem. Se você pode encontrar pessoas que criaram sucesso sólido, você pode modelar as específicas ações que eles praticam com coerência e que produzem resultados. Suas crenças, síntese mental e fisiologia, a fim de poder produzir resultados similares num tempo de aprendizado menor. No capítulo 3, falamos sobre o poder do Estado. Vimos como comportamentos fortes, ricos e recursos e efetivos resultam de uma pessoa que esteja num estado neurofisiológico efetivo e rico de recursos. No capítulo 4, aprendemos sobre a natureza da crença, como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência. Neste capítulo, exploramos as 7 crenças que são os alicerces da excelência. Agora vou compartilhar com você técnicas poderosas que podem ajudá-lo a fazer uso do que aprendeu.